Juliana e Leandro se conheceram em Recife, Pernambuco, no mercado publicitário. Se casaram e, após alguns anos, vieram para Brasília. Logo que chegou na capital federal, Juliana teve uma missão: produzir a festa de aniversário do filho. Uma missão que precisava ser executada sem muitos gastos. Ela então resolveu oferecer serviços publicitários para as empresas que pudessem contribuir com a festa. Deu muito certo. O filho se divertiu, ela não teve gastos e ainda passou a ser conhecida no mercado local. Hoje o casal é dono da I10 Comunicação, um negócio dos sonhos criativo e próspero no coração do Brasil. Meu nome é Juliana Remígio e eu sou uma empresária CEO na agência I10 Comunicação. E acredito que empreender tem mais a ver com ser melhor para o mundo do que ser o melhor do mundo. Bem, meu nome é Leandro Valões, eu sou empresário, Tenho 37 anos e começo dizendo que amo o que eu faço. E eu trabalhei com ele, durante muito tempo, acredito que até os meus 20 e poucos anos. Fui e voltei, nesses timings aí, nessas lacunas de ir e voltar, eu passei por outros universos também. Mas tenho experiência já há muito tempo nessa área e tudo começou com ele. Toda a minha vida eu trabalhei com publicidade. Desde os meus 13 anos de idade eu trabalhei com meu irmão tinha gráfica lá em Recife e eu ficava vendo por ali o movimento, Depois começou a se desenvolver perfis de agência também dentro da gráfica dele e eu comecei a me interessar, por esse universo das cores e formas através do meu irmão. Como todo irmão, a gente brigava muito. Então, teve um belo dia que eu resolvi sair dessa empresa do meu irmão e fui ser vendedora de loja no shopping, fui vender sapato. E aí, nesse trabalho no shopping, eu comecei a fazer alguns cursos que o shopping oferecia, alguns treinamentos. Comecei a me destacar nesse ambiente aí de vendas e conheci um palestrante que é meu mentor até hoje, o Jairo Martiniano. Ele é meu mentor de vida, assim, e foi quando eu conheci ele lá em Recife, nesses treinamentos do shopping, ele me convidou para trabalhar com ele. E aí nesse convite eu vendia palestras, vendia treinamentos, e trabalhava no escritório dele, um universo assim completamente diferente do universo da publicidade, E aí eu parei e disse, cara, graças a Deus eu saí desse mundo da publicidade, vou trabalhar com vendas e comecei a faturar muito bem, com essas comissões e tal. Até que um belo dia ele fazia palestras, faz ainda hoje, palestras nacionais e multinacionais e ele atendia a Nestlé, que é uma empresa, atende até hoje, que é uma empresa multinacional. E a Nestlé chegou ali, eu lembro bem que eles tinham um evento que eles iam fazer no domingo e era uma quarta-feira. Eles chegaram para mim, me ligaram e falaram, Ju, o evento está cancelado. E aí eu falei, não, calma, por quê? O que houve? Já pensei logo na minha comissão, Minha filha era pequenininha e tal. Eu digo, meu Deus, meu planejamento financeiro. E aí eu falei, não, o que houve? Eles falaram, porque a agência que atende a gente não entregou o material em tempo e a gente não vai confiar. Hoje já é quarta-feira, o evento é domingo, é para pediatras, E a gente não quer deixar para falar para eles em cima da hora. E aí eu falei, o que é esse material? Aí eles me passaram, o que tinha que fazer e tal. E aí eu falei, deixa eu fazer, eu sei fazer. E aí eles falaram, não, mas não tem como você receber, como que você vai receber? A Nestlé tem que cadastrar as pessoas, não sei o que. Eu fiz, eu não quero receber, eu só quero fazer o material para vocês. São 17 horas da quarta-feira, Amanhã, 9 horas da manhã, o material está no e-mail de vocês. Se vocês gostarem, vocês continuam. Se vocês não gostarem, vocês cancelam. Vocês não vão cancelar nada à noite. E aí eles disseram, beleza, louca, E aí quando chegou eu montei, passei a madrugada inteira trabalhando. E quando chegou no dia seguinte, eles me ligaram às 10 horas da manhã e falaram, Ju, tá aprovado, a gente gostou demais, muito obrigado por ajudar a gente vai seguir com o evento. E eu, graças a Deus, minha comissão eu vou receber. E aí, quando foi no domingo, no dia do evento, eles, no final de tudo, quando acabou tudo e tal, eles me chamaram, o diretor da regional me chamou e falou assim, chamou para agradecer, por ter salvado o evento e tal, e disse assim, agora eu queria saber se você tem CNPJ, se você tem empresa, alguma coisa assim. Eu falei, não tenho, eu trabalho aqui com o Jairo. E aí eles falaram assim,
Então, a partir de amanhã, eu gostaria que você desse entrada no seu CNPJ, que você vai começar a atender a gente. E aí eu comecei a atender a Nestlé de maneira exclusiva e foi quando tudo, de fato, recomeçou na minha vida e foi quando eu abri minha empresa, minha agência. Do tempo que a gente pensou na ideia, né, até o planejamento dela e a inicialização, digamos que demorou aí uns 3, 4 meses, né? Foi o tempo de fazer o plano de negócios e sair testando, validando, até a execução propriamente dita, né? Até o início de tudo, pontapé inicial. A gente fez algumas reuniões, né, com os nossos 2 sócios iniciais do negócio. E a gente fez várias etapas do plano de negócio, né? A gente montou dentro do computador, né? Foi fazendo contas, fazendo simulações, até a gente chegar nos números ideais, que a gente achava que com aquilo ali já dava para a gente prosseguir com o negócio, para dar esse start, tá? Então, assim, muitas reuniões, muitas madrugadas, muitas brigas, muitas afobações, muitas ansiedades, enfim. Um mix de sensações até que a gente pudesse dar o pontapé inicial de fato. Nós fizemos um plano de negócios, né? Eu como administrador nato e o outro sócio também como administrador nato. A gente sentou ali várias horas e montamos o plano de negócio etapa por etapa, como se deve ser feito, né? E aí eram mais 2 pessoas, a Juliana, que hoje é minha sócia, e uma outra mulher também, que foi sócia nossa na época. Elas tratavam mais da parte comercial, da parte de relacionamento com o cliente, como que a gente poderia minimizar a taxa aumentar a taxa de abertura, né? As barreiras que a gente encontraria. E a gente, os outros 2 sócios homens, ficaram com a parte do cálculo. Não por ser homem ou ser mulher, mas por conta do perfil mesmo. Então, assim, sim, a gente seguiu etapa por etapa um plano de negócio como deve ser feito. Acho que por isso que a gente conseguiu minimizar alguns gaps que poderiam acontecer no meio do caminho. Não foi nada tranquilo. Eu achava que ia ser uma delícia, né? Trabalhar para a Nestlé, putz, é o sonho de qualquer profissional, né, na área de publicidade. E lá eu atendia a Nestlé Nutrition, né? Foi minha universidade, assim. Minha primeira universidade foi o meu irmão, minha segunda universidade foi o shopping e a minha terceira universidade foi a Nestlé. A Nestlé foi um marco na minha vida porque eu conheci pessoas incríveis lá. Eu tive a oportunidade de entender como funcionam as multinacionais e também de entender que tem uma diferença entre Deus e o cliente, né? Deus tem piedade da gente, o cliente não. Então a Nestlé não tinha piedade nenhuma de mim. Eles me massacravam muito e eu gostava, porque eu aprendi muito sobre a área publicitária com eles, né? Eu participava de eventos, desenvolvia vários materiais, chorava muito quando dava errado, que eu tinha que fazer tudo de novo. Pedia muito dinheiro emprestado para o Léo, que hoje é o meu sócio, porque a Nestlé pagava com 45 dias e eu tinha que fazer investimento, aporte inicial, né, para pagar as gráficas, pagar as coisas, para enviar os materiais para eles e só depois de 45 dias é que eu recebia. Então foi quando o Léo começou de fato a mergulhar nesse meu universo e desenvolver a publicidade junto comigo. Ele era meu investidor. Eu acredito que todo publicitário ele já nasce com talento, né? E aí com o tempo ele vai evoluindo ali tecnicamente, vai aprendendo, vai desenvolvendo. Mas o talento ele já está meio que no sangue ali, né? Às vezes a criancinha, você olha ali, esse menino aí vai ser publicitário. Então, na época, né, quando trabalhei com as multinacionais, porque depois eu também desenvolvi com várias, eu aprendi muito sobre marketing, sobre vendas, sobretudo sobre branding. Porque o branding em si, ele é diferente, ele não é publicidade, ele não é marketing. Ele é nada mais, nada menos que gerir marcas com constância. É não desistir, né? É não pegar ranço, é não se chatear, é não levar para o lado pessoal. É fazer gestão, de fato, né? E ali eu aprendi a fazer gestão de pessoas, aprendi a fazer todo esse trabalho de branding e entender como é o universo das marcas, né? O que é gerar consciência de marca, o que é gerar conexão emocional, qual o momento certo, né?
qual o propósito das empresas, né, das multinacionais. E esse universo todo eu aprendi nessa minha fase aí, que eu não esperava, né? E dali em diante eu comecei a atender várias outras empresas também, outras multinacionais. Tudo começou aqui em Brasília quando eu fui fazer o aniversário do meu filho, né? O Léo, que é o meu sócio hoje, meu marido, né? Nós somos casados há 19 anos. E aí, quando a gente veio morar aqui, tem 8 anos, né, em Brasília, o Léo veio transferido para uma empresa que ele trabalhava lá em Recife. A empresa abriu uma filial aqui e ele veio atender essa empresa, né? Estava eu em casa, né? Vou fazer o aniversário do meu filho. E aí eu comecei a ver que tinham várias empresas aqui, né, que eu poderia fazer permutas, porque muita gente tinha essa carência de arte, né, de desenvolver material publicitário, enfim. Eu comecei a fazer algumas permutas com algumas empresas e fiz a festa do meu filho toda na permuta. E daí em diante eu comecei a ser procurada para desenvolver, né, outros materiais publicitários. Num belo dia eu estava na minha casa lá e me liga a gerente de marketing da John Deere. Bom dia, o que eu falo? Ela, olha, eu sou gerente de marketing aqui da Macicampo John Deere, né, e estou entrando em contato com você porque me indicaram sua agência para fazer o nosso marketing. E eu, caramba, eles me indicaram, a gente pode marcar uma reunião, eu posso ir até você e tal. Aí a gente marcou a reunião, eu fui, apresentei a proposta, né, desenvolvi todo a conversa ali inicial e ali a gente fechou um contrato, foi quando eu abri meu primeiro escritório em Brasília, né, através da Macicampo, né. Dali em diante a gente atendeu também várias outras empresas, vários outros negócios, mas a Macicampo foi um marco aqui em Brasília pra gente também. Trazendo um paralelo entre o início e o hoje, né, dos problemas, algumas coisas de fato acontecem ainda porque a gente trabalha com pessoas. Hoje o nosso maior recurso são pessoas. Por mais que a gente tenha hoje o melhor sistema de workflow, né, que é o sistema de pautas do Brasil, quiçá do mundo, não sei, ainda não pesquisei isso, mas a gente trabalha com pessoas. Então o nosso maior desafio de lá até aqui é tração. Fazer com que as pessoas andem na mesma tração, no caso hoje como a minha tração e a da Juliana, né? Esse é o nosso maior desafio. Então assim, às vezes sai do trilho, a gente faz uma ação, a gente faz uma reunião com a equipe, a gente faz uma reunião de resultados. Então o nosso desafio de lá até aqui tem sido tracionar as pessoas na mesma rota nossa. Minha principal característica, né, acho que é notório para todo mundo que conversa comigo já de cara identifica, que é a questão da organização, da formalização das coisas, né? Fazendo um paralelo, um mix entre eu e a Juliana. A Juliana é a pessoa mais da operação, que interage melhor, que tem essa questão do relacionamento, né? Mas que voa, e vai voando. Então alguém tem que chegar e dizer, ó, beleza, vamos botar o passarinho aqui na gaiola e organizar ele, dar um nome para ele, dar um horário para ele, para que ele voe, mas depois ele volte. Então, digamos que essa é a minha principal característica, né? É organizar as coisas e formalizar, fazer com que tudo fique, fazer o preto no branco, né? Como se fala por aí, a parte chata da coisa. A gente sabe que hoje o publicitário, ele é um perfil de pessoa mais águia, né? Aquela pessoa que não precisa ficar sentada toda hora, que precisa ir ali no campinho que a gente tem aqui de futebol para, sei lá, espairecer um pouco e tudo mais. Sentar com um colega, bater um papo totalmente diferente do negócio em si, né? Então, a gente tenta colocar essa questão do meu perfil dentro dos processos. A gente sabe que a pessoa tem que ser criativa, tem que viajar um pouco, até para as melhores ideias elas surgem nas conversas informais, né? Então, porém, tudo aquilo precisa ser passado para um papel, para um sistema, para que de fato chegue no cliente. Senão não adianta nada ter uma bela ideia que não sai do papel. Então, esse é o meu papel aqui dentro. Eu quero fazer com que ele enxergue de fato que o que ele paga, ele tem o retorno, né? Pelo menos mínimo. Só que o nosso desafio, enquanto administradores, eu e a Juliana, é de fazer valer a grana que o cliente investe aqui dentro.
Eu sempre fui uma criança muito insistente, né? Todo mundo dizia que eu ia ser vendedora. Na minha família, todo mundo falava, nossa, essa aí vai saber vender como ninguém. Então eu sempre tive o não como a parte que já existe na nossa vida. O não eu já tenho. Então toda a minha vida eu pedia as coisas para minha família, para as minhas irmãs, para os meus pais. Eu sempre via que tinha um não ali, né? Então o não já fazia parte no sentido de, pô, o mínimo que eu vou receber é isso aqui. Se eu insistir mais um pouquinho, pode ser que eu consiga. E eu sempre conseguia. Então eu sempre tive essa mentalidade, né? De ir atrás, de ir em busca, de não ficar parada. E não foi diferente aqui. Eu bati em muitas portas, tomei muitos nãos, mas também tomei muitos sims, né? Primeiro porque eu sempre estudei muito, assim, eu virava madrugadas estudando, eu sempre gostei muito de ler e sempre fui meio um pouco autodidata, né? E com essa percepção sobre empreendedorismo também que eu aprendi lá atrás, eu conseguia conversar com um diretor de empresa, conseguia conversar com pessoas de gerência de marketing e conseguia fazer rapport também, que foi uma ferramenta que eu aprendi muito com meu mentor, né? Então, essa ferramenta é poderosíssima. Às vezes você não sabe alguma coisa, você é pego de surpresa, mas existe uma técnica para você trocar aquela ideia ali e não sair, né, feio na história. É o que muita gente faz. Às vezes você é pego de surpresa com alguma informação, você perde toda a negociação, você perde todo o negócio com uma bobeira que você falou. Então, eu sempre tive esse cuidado ao falar e foi daí que eu comecei a desenvolver e estudar também a programação neurolinguística, que é uma das minhas especialidades. Em Brasília, o negócio já está há quase 7 anos, né? Então, a gente já conseguiu alcançar aí um voo cruzeiro, né? Os desafios lá da decolagem, eles foram superados já. Então a gente hoje se encontra no voo cruzeiro, né? E o desafio nosso de fazer o cliente entender o diferencial da I10 é exatamente esse de eu preciso ter a tua confiança, ter o teu valor, tanto financeiro como colocar o valor do teu negócio dentro do meu, né, na tua confiança. A gente fala que nós somos coparticipantes do negócio do cliente. Quando ele nos contrata, ele contrata o marketing deles, né? Então, assim, a gente faz com que ele use a agência, mas que ele se envolva, né? Aquele cliente que vai simplesmente chegar, largar o negócio dele aqui dentro, esse cliente a gente não fecha. Eu quero fazer com que ele enxergue, de fato, que o que ele paga, ele tem o retorno, né? Pelo menos mínimo. Só que o nosso desafio, enquanto administradores, eu e a Juliana, é de fazer valer a grana que o cliente investe aqui dentro. Como é que foi o nosso negócio na pandemia? E aí, todo mundo pergunta, e aí, o que é que aconteceu? O que é que vocês fizeram? Então, de cara, a gente chamou todo mundo, reuniu e falou, ó, fica calmo todo mundo, ninguém vai ser desligado, exceto se a pessoa quisesse por vontade própria, não dá para segurar a pessoa que não quer, né? Mas a primeira ação foi essa, e a segunda ação foi entrar em contato com os clientes, para saber como estava a situação de cada um, e alguns de cara já foram cancelando o contrato conosco. Resumindo, no final do dia tivemos 5 cancelamentos de clientes que não tinham como continuar porque o negócio deles não continuou, tá? 5 contratos, inclusive, importantes. Porém, a grande notícia é que alguns clientes bons, alguns clientes parceiros permaneceram, mas nós entregamos muito. Esse foi o nosso grande feito na pandemia. Nós crescemos 35% de faturamento, algo muito bom tanto para o fluxo de caixa como para todo mundo que estava envolvido no negócio. Então, a gente fez um combinado, eu e a Juliana, como que a gente quer ser reconhecido no pós-pandemia. E a gente chegou na conclusão que a gente deveria ser reconhecido como uma empresa que honrou todos os compromissos. Então, a gente honrou tudo, fornecedor, colaborador, ninguém saiu com prejuízo. Para mim, empreender sempre foi algo que sempre esteve no meu sangue. A gente não tem tudo hoje, a gente não tem 50% do que a gente quer ter. Por quê? Porque nada do que a gente tem material a gente consegue expressar. O que a gente expressa é o propósito que a gente tem como empresa, que é cuidar das pessoas, é sermos humanizados.
Então, a gente sempre vai ter algo a aprender, sempre, 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 sempre. Todos os dias eu acordo de manhã sabendo que tem alguma coisa que eu tenho que aprender, porque o mercado que eu escolhi para desenvolver, para empreender, ele muda diariamente. As pessoas mudam diariamente, os processos mudam diariamente, as plataformas mudam diariamente. E as pessoas nem todos os dias estão felizes e de bom humor, e é delas que a gente depende. Então, a gente desenvolve aqui também muitas metodologias de trabalho para fazê-los fazer, né? E, ao mesmo tempo, a gente entende que o nosso propósito no mundo tem uma certa importância. Todas as pessoas que passaram por aqui aprenderam algo, desenvolveram suas vidas e hoje também estão muito bem, também têm seus impérios. A questão financeira foi difícil pra caramba, desenvolver a empresa, entrar em contato com pessoas que nem sempre tinham a ver com o mesmo propósito que você, foi difícil pra caramba. Lidar com gente é difícil pra caramba, né? E eu acho que o nosso maior desafio, e até hoje é o nosso maior desafio, sobretudo também a nossa maior felicidade, é conseguir enxergar mudanças através desse lidar com pessoas. Você pode ter as máquinas mais caras, os equipamentos mais caros. Se você não tiver caráter, e isso vem de gente, você não tem nada. Então a gente gere aqui caráter, a gente busca caráter. O que a gente faz para o nosso colaborador, né? Eu acho que a gente trabalha pensando neles, na verdade, né? A gente sempre tem algumas coisas que a gente busca para eles, né? Tanto premiações como bonificações dos próprios clientes. Até o cliente faz questão de ter isso também. Recentemente a gente fez um RR, né? Que chama Reunião de Resultados, onde o colaborador apresenta tudo que ele produziu naquele mês, no mês anterior. E 2 clientes mandaram brindes, né? Então, ao final, quem ficou até o final, né? A gente fez esse... A gente sorteou esses brindes dos clientes, que são brindes bem legais, tá? A gente tem incentivos internos também de remuneração variável, quando o colaborador de fato faz algo que é extraordinário, que não está combinado dentro da pauta dele, né? A gente tem programa de terapia, tem psicólogos, tem parcerias com os clientes, que eu acho que esse é o nosso principal fomento com o colaborador, né? A gente tentar concatenar o nosso negócio com os serviços, os produtos dos nossos clientes. Nós somos um time enxuto. Hoje nós somos um time de 20 pessoas, né? Então, assim, a gente tem que escolher, de fato, escolher bem, né? Não dá para chegar e contratar porque a pessoa é super talentosa e simplesmente, beleza, eu sei fazer. Mas e o dia a dia dela? Como é que ela vai interagir com o próximo? Como é que ela vai conversar com o cliente? Como é que ela vai se portar na mesa de reunião? E como que é a pessoa, de fato? Né? Então a gente preza muito por contratar, eu não diria nem contratar caráter, porque não dá para contratar caráter, não dá para você saber em 10 minutos se a pessoa tem caráter ou não. Dá para contratar atitude, proatividade e interesse. Aí dá para você saber se mais na frente é essa pessoa que é proativa, que tem interesse, que é super ousada. Pô, dá para saber mais na frente se ela tem caráter ou não. E aí eu decido se eu fico com ela ou se eu não fico, tá? Mas se for pra gente optar entre super técnico e uma super pessoa, a gente prefere contratar a super pessoa. Então, a primeira coisa que eu fazia e que eu faço até hoje, todas as vezes que eu vejo uma oportunidade, se eu for num evento, se eu conhecer alguém, qualquer situação que eu enxergue ali como uma probabilidade de que aquela pessoa pode ser meu cliente, a primeira coisa que eu faço é um diagnóstico e uma pesquisa, né? É muito importante dizer nesse momento que todas as empresas que eu atendi, eu nunca busquei tirá-las de nenhuma outra agência. Eu acho que a gente, como profissional, a gente tem que ter ética e a base, o princípio da ética é você respeitar o espaço do outro, né? Então, por mais que as pessoas chegassem para mim e falassem assim, Ju, me ajuda com isso aqui, eu não estou feliz com a minha agência, eu sempre buscava explicar para essa pessoa qual é a melhor forma dela lidar com a agência, que não é todo mundo, que nem todo mundo
pode ter, nem todo mundo tem, nem todo mundo sabe ter agência de publicidade em suas vidas, né? Então, eu sempre trazia esse diagnóstico primário, tentava fazê-la entender e se encaixar e se conectar melhor com a agência. Quando não dava certo, aí eu mudava, né, de rumo e trazia para cá. Mas antes eu sempre tive esse respeito e esse cuidado, né, com os colegas publicitários, né, da minha área. Então, diagnóstico, primeiro lugar, depois análise estratégica e aí depois você fecha o negócio. Olhando para o futuro, eu vejo que todo mundo precisa de uma comunicação. Não vejo empresas, não vejo pessoas que são influenciadoras, pessoas que querem um cliente, seja para serviço, seja para produto, elas precisam sim estar no mundo digital. Então, olhando para o meu negócio, eu vejo que é algo que todo mundo precisa. Então, quando a gente tem um propósito, quando a gente tem um norte, fica tudo muito mais fácil de enxergar, né? Muito mais fácil de lidar com os desafios diários que é ter uma agência de publicidade.